E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a conjectura de Goldbach, que é uma conjectura lendária que não foi provada até hoje, né? Com até 2000 2003 tendo prêmios com muita grana para quem conseguisse resolver, e até agora ninguém conseguiu. E ela foi conjecturada por Christian Goldbach em uma carta dele a Euler, né? E isso foi em 1742, em junho, né? E aqui é uma versão dessa carta escrita à mão, obviamente. E aqui uma versão impressa, né? Então, essa de Goldbach a Euler, dia 7 de junho. É bom guardar as datas e isso para Moscou, né? Que Euler nessa época ainda estava na Rússia, né? Ensinando. Euler que foi o matemático mais importante da história, né? Junto com Newton posteriormente. E nessa pequena carta ele descreve como todos os números inteiros, essa é a conjectura clássica, podem ser representados pela soma de dois números primos. Então, todos os números inteiros. Isso inclui tanto números ímpares quanto pares. Isso vai ser importante posteriormente, né? Então, essa carta ele define isso. E Euler, posteriormente, dia 30 de junho, 23 dias depois, ele responde. Mesmo mês, né? Falando sobre esse tema. E aqui ele fala sobre como, na visão dele, todos os números pares podem ser representados como soma de dois números primos, né? Então, nesse caso, não são números inteiros, mas pares, né? Porque a visão de Goldbach anterior, ela já é descartada. E a gente vai ver que posteriormente, na forma moderna, a gente vê essa conjectura de outra forma, na verdade. Mas todos os números pares, 2, 4, 6, infinitamente, podem ser representados como a soma de dois números primos. E nas notas da carta, o Goldbach, ele escreve, por exemplo, como números inteiros poderiam ser representados por três números primos. Então tem essa questão, que tem duas áreas dessa conjectura, que é a forte e a fraca. A conjectura fraca e a conjectura forte de Goldbach. Então a conjectura forte diz que todos os números pares podem ser representados pela soma de dois números ímpares. No caso, primos. Não é ímpares, é primos. Esquece esse ímpar. Todos os números pares podem ser representados por dois números primos. Que são ímpares, mas enfim, primos. Essa é a conjectura forte. Todos os números pares, dos números naturais, podem ser representados por dois números primos. A conjectura fraca de Goldbach diz que todos os números ímpares maiores que 7 podem ser representados como a soma de três números primos. Nesse caso aqui, ele diz todos os números maiores que 4. No caso dos pares, podem ser representados por dois números primos. Aqui usando Vinogradov, que nesse artigo abaixo, nas referências, né? Então aqui tem que ser maior que 4 e aqui maior que 7. Podem ser representados como uma soma de três números primos. Isso infinitamente. Então tem essa questão do infinito aí. E aqui um paper do Wang, ele representa isso, né? Esse 2n mais 1, o n seria um número primo. Então, por exemplo, uma forma de gerar números primos, né? 2 vezes 7, que é um número primo, mais 1, seria 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. 2 vezes 11 seria 22, mais 1, 23. 2 vezes 27 seria 54, mais 1 seria 55. Então 2 vezes número primo, mais 1 esse é o número primo. Então essa é a questão. E na conjectura fraca, a gente tem aqui 17, né? Por exemplo. Então a gente vai ter que compor esse número como 3 mais 11, 3 mais 7 mais 7, 5 mais 5 mais 7 vai ser a mesma coisa, né? Representando tudo com números primos. Nesse caso é a conjectura fraca, então a gente usa 3 números primos. E o 15 também, 3 mais 5 mais 7 e 5 mais 5 mais 5.
nesse caso representando um número ímpar com 3 números primos. Na conjectura forte, a gente tem ali números pares, né? Então, 36, por exemplo, pode ser representado como 5 mais 31, 7 mais 29, 3 mais 23, e assim sucessivamente. 52 como 5 mais 47, o 54 pode ser 11 mais 43, 13 mais 41. A questão é que você tem N formas de você usar números primos para representar números pares. Não tem só uma forma. A gente vai ver alguns benchmarks nessa área, né? Alguns resultados recentes. Esse é o melhor até agora, 2013, pelo Thomas Oliveira e Silva, Herzog e Pard, que eles provaram experimentalmente, usando computação, a conjectura de Goldbach, né, até 4 elevado vezes 10 elevado a 18. Né? Lembrando que 10 elevado a 18 é simplesmente 18 casas de zeros depois do 1. Então nesse caso seria 4 e 18 zeros depois do 4, que é um número bem grande. E eles falam sobre a história de benchmark nessa área, né? Desde Goldbach até Desboves, ali com 10 elevado a 4, que seria 10 mil, 10 elevado a 5, 1 milhão com Piping, Shen de 3.3 vezes 10 elevado a 7, enfim. Até agora 4.10 elevado a 18. Rich tem também no ano 2001 de 4.10 elevado a 14, que a gente também vai ver o artigo dele, né? Então, até esse número, a gente sabe que a conjectura de Goldbach checa, verificada como verdade, mas a gente não tem isso no infinito, né? A prova tem que ser para infinito, todos os números. E por isso que ela é tão difícil. Então aqui tá mostrando o experimento deles, né? Na prática, eles fizeram até 4 vezes 10 elevado a 18. E aqui um teorema que eles estabelecem, por exemplo, é que para cada número ímpar maior que 5 e menor que 10 elevado a 26, pode ser a soma de 3 números primos, né? Nesse caso, números ímpares. Então, algo relevante aí. Está falando que números ímpares também podem ser representados por 3 números primos, assim como estabelece a conjectura, até 10 elevado a 26. E no próximo vídeo a gente vai falar de outras partes relacionadas a esse tema. Então até o próximo.